Tem gente que compra um apartamento antigo achando que fez um ótimo negócio e só descobre o erro quando começa a reforma. E aí já é tarde demais. E o problema não é o que você vê, é o que está escondido por dentro das paredes. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bruna Bittencourt, arquiteta, e hoje eu vou te mostrar os principais problemas de um apartamento antigo. Principalmente para quem compra achando que vai só repaginar, porque na prática não é estética, é infraestrutura. E eu vou te mostrar isso usando um caso real aqui do meu escritório. De um casal de clientes, a Patrícia e o Douglas, porque o que aconteceu com eles é exatamente o que acontece com muita gente. E o primeiro problema é o mais perigoso de todos, e quase ninguém olha isso antes de comprar, a parte elétrica. E aqui não é exagero, é um risco real. Muitos desses imóveis foram construídos em uma época em que a demanda elétrica era completamente diferente. Menos equipamentos, menos potências, menos cargas. Hoje, a realidade já é outra. A gente instala ar-condicionado, automação, forno elétrico, cooktop de indução, micro-ondas, tomadas USBs, equipamentos inteligentes, e tudo isso exige uma estrutura que esses apartamentos simplesmente não foram planejados. Então, não é só a fiação que fica ultrapassada. O próprio quadro de força normalmente não está dimensionado para as tecnologias atuais. E é exatamente o caso do apartamento da Patrícia e Douglas. Quando começamos a analisar o quadro de força deles, ficou muito claro que não existia a menor possibilidade de manter aquela estrutura. Fiação rígida, antiga, sem separação adequada de circuitos, sem disjuntores específicos. Porque quando você força uma estrutura antiga com demanda atual, o risco não é só problema técnico, é risco de incêndio e de curto. E aqui começa um dos maiores erros de quem compra o apartamento antigo. Achar que vai trocar acabamentos e pronto. Porque muitas vezes o piso até parece ok, mas quando você começa a obra, é aí que aparece a realidade. Piso oco, contrapiso comprometido, impermeabilização inexistente, níveis irregulares. E é aí que aquela ideia inicial de só trocar o revestimento vira uma intervenção mais profunda. Porque não adianta colocar um piso novo em uma base que já está falhando. Aqui existe uma questão ainda mais profunda: manutenção predial. Porque muita gente olha apenas o apartamento e esquece de olhar o edifício. Prédios antigos costumam ter fachada de pastilha, por exemplo, e fachada de pastilha exige muita manutenção. Com o tempo, surgem infiltrações internas que às vezes não aparecem imediatamente na visita do imóvel, mas aparecem logo depois. E foi exatamente isso que aconteceu no apartamento da Patrícia e Douglas. É um prédio dos anos 80, 90, com fachada antiga, e começamos a encontrar infiltrações internas que não estavam tão aparentes no primeiro olhar. Então, quando falamos de apartamento antigo, não é só a unidade. A condição do prédio inteiro interfere diretamente na reforma. E isso também se conecta com a parte hidráulica. E tem um detalhe que quase ninguém considera. Não é só o apartamento, é o prédio inteiro. Fachadas antigas, infiltração, manutenção defasada. No caso da Patrícia e Douglas, por exemplo, era um prédio com fachada antiga e começamos a encontrar infiltrações que não apareciam na vista. E isso muda completamente o nível da reforma. Se a elétrica é o mais perigoso, a hidráulica é o mais traiçoeiro, porque muitas vezes ela não dá nenhum sinal aparente, mas ela tá lá. Tubulações antigas, materiais que já saíram de uso, riscos eminentes de vazamento. E no apartamento da Patrícia e do Douglas, nós enfrentamos exatamente isso: infiltrações vindas de tubulações antigas e da própria estrutura do prédio. Por isso, em muitos casos, não existe reforma parcial. Você precisa refazer hidráulica, impermeabilizar novamente todas as áreas molhadas e atualizar toda a sua infraestrutura. Até porque muitas impermeabilizações antigas já perderam totalmente a sua vida útil. Em alguns prédios antigos, elas nem existiam da forma como existem hoje. Então, aquele rejunte antigo, aparentemente normal, pode esconder anos de umidade infiltrando lentamente. Porque o barato aqui vira um prejuízo e é rápido. Agora, um ponto que muita gente ignora, mas que muda completamente o conforto da casa: as esquadrias. Janelas antigas normalmente têm uma vedação ruim, ruído e dificuldades de abrir. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe: a modernização dos acabamentos normalmente exige modernização das esquadrias também. Porque hoje os revestimentos são mais espessos, as argamassas mudaram, os acabamentos mudaram. Então, muitas vezes, aquelas guarnições antigas simplesmente não encaixam mais na nova composição da parede. Além disso, algumas esquadrias antigas começam até a apresentar trepidações. Elas balançam mais com o vento porque já perderam as suas vedações. Então é muito raro conseguir aproveitar tudo exatamente como está. Em alguns casos dá até para recuperar. Ou seja, o problema não é funcional, ele trava o projeto. Agora, um ponto que parece muito em apartamentos antigos: o piso de taco. E aqui existe um dilema quase emocional, porque ao mesmo tempo que ele pode estar desgastado, manchado ou nunca ter sido revitalizado, ele também carrega uma qualidade que é difícil de substituir hoje. Material natural, durável,
imóvel com história. Então, sempre que possível, vale avaliar a recuperação antes da troca. Porque muitas vezes, com a raspagem e acabamento, ele volta com uma qualidade estética e técnica muito superior a vários pisos novos do mercado. Mas, claro, nem sempre dá para salvar. E o apartamento da Patrícia e Douglas é um exemplo muito real disso. Eles compraram o imóvel justamente apaixonados pelo taco original. Só que ao longo das análises técnicas, percebemos que o piso já tinha passado por muitas restaurações anteriores. E o taco tem um limite. Existe uma camada útil de madeira que vai diminuindo a cada raspagem. Então, mesmo sendo lindo e cheio de valor afetivo, tecnicamente, ele não estava mais sendo recomendado para uma nova restauração. E esse é um ponto importante. A decisão precisa ser técnica, não emocional. Muita gente compra apartamento antigo pela planta. E sim, ela costuma ser maior. Mas isso não significa que ela funciona para sua vida hoje. Eles saíram de um apartamento de 90 metros quadrados para um apartamento antigo de mais de 200 metros quadrados. Parecia perfeito, mas na prática, cozinha fechada, banheiro travando integração, layout engessado, porque esses apartamentos não foram pensados para o estilo de vida atual. E talvez o maior problema de todos, a expectativa. Muita gente compra apartamento antigo pensando, eu vou gastar menos e reformar do meu jeito. Mas não considera tudo que vem junto com isso. Infraestrutura, demolição, atualização elétrica, hidráulica, impermeabilizações, esquadrias. E muitas vezes esses problemas já existiam antes das compras, só que não foram percebidos. E quando soma-se tudo, o custo pode se aproximar ou até ultrapassar o de um apartamento novo. A diferença é que aqui você tem mais potencial de personalização. No caso da Patrícia e do Douglas, por exemplo, alguns sinais já estavam lá. Infiltrações, problema em ar-condicionado, instalações muito mal executadas. Mas como eles eram leigos, muita coisa acabou passando ocultada ou minimizada no processo de venda. E isso gera uma frustração muito grande, porque o apartamento parece um ótimo negócio no início, mas depois começa uma sequência de gastos invisíveis que ninguém tinha previsto. No final, reformar um apartamento antigo pode ser incrível. Você cria algo único, com identidade, com espaço, mas não é maquiagem, é transformação estrutural. As decisões mais importantes de uma reforma não são as que aparecem no Pinterest, são as que estão escondidas dentro das paredes. Então, se você está pensando em comprar ou reformar um apartamento antigo, já salva esse vídeo, porque isso aqui vai te fazer evitar um prejuízo enorme. E se você quer fazer isso de um jeito certo, com segurança e estratégia, eu posso te ajudar. Se inscreve no canal e até a próxima!